audiência e assistência, mas é preciso, de fato, respeitar os debates. Não sei se o deputado Luiz Lima acompanhou, porque eu cheguei nesse requerimento de convocação. Na primeira sessão da Comissão de Seguridade, eu fiz um convite para audiência pública com o ministro da Saúde. Eu fui a primeira, inclusive, a apresentar o convite, outros, inclusive, apresentaram de convocação e transformaram em convite. E nós pedimos, inclusive, que o ministro aqui viesse antes da data do término da emergência de saúde pública, que seria 22 de maio. Essa insistência foi feita, a deputada Carla Dickson trabalhou insistentemente para que ele viesse aqui. Nós chegamos a apontar uma data, que era 18 de maio. Nessa data foi apontada a ele a possibilidade da manhã ou da tarde. Houve, inclusive, a compreensão, até a interpretação minha do deputado Zacarias Calil, de que ele tinha acordado de vir aqui na quarta à tarde. E depois ele disse que não poderia vir à comissão, mas que receberia a comissão em seu gabinete. Eu, inclusive, estranhei a posição, porque se ele podia receber a comissão lá, ele podia vir aqui. Era mais fácil vir um do que irem 30 e tantos no seu gabinete. Insisti que ele viesse até aqui. Ele disse que tinha uma agenda muito assoberbada, porque ia viajar para a Organização Mundial da Saúde. Disse que só tinha 1 hora para nos receber, que receberia 20 deputados apenas, até 20. E eu, depois de muito esforço até interno meu, transigi e fui junto com os deputados que se dirigiram até o Ministério da Saúde. O deputado Zacarias, inclusive, se negou a ir, porque achou desrespeitoso em relação à comissão, como eu também achei ele não vir e a comissão ter que ir. E nós lá estivemos, no gabinete lá do ministro, na sala de reunião, e lá nós queríamos abordar os aspectos técnicos em relação ao final dessa emergência, na medida em que a pandemia estava voltando, inclusive, a crescer, o número de casos. Aliás, é bom que a gente diga que o número de casos está crescendo mesmo, né? Só em São Paulo, em uma semana, os casos de UTI aumentaram de 479 para 767. A positividade, inclusive no Rio, ela dobrou. Aqui em Brasília, 2.000 casos em 24 horas, e aqui no DEMED, aqui da Câmara, está positivando 100 a 150 casos por dia, só aqui, no Departamento Médico da Câmara. Por isso, eu até sugiro que todos usem máscara mesmo, porque exatamente a transmissibilidade cresceu, porque nós deixamos de usar máscara e relaxamos as medidas não farmacológicas. A vacina está impedindo que as pessoas morram, mas ela não impede a transmissão e todos nós sabemos disso. Então, nós fomos até lá, preocupados com o final da emergência em 1 mês, e eu, quando abordei o ministro, e todos aqui são testemunhas disso, abordei com muita elegância, com aspectos puramente técnicos. Levantei, inclusive, a necessidade que os próprios secretários estaduais e municipais levantavam de ter um pouco mais de tempo para a adaptação fora da emergência, porque a emergência, ela deu um guarda-chuva para a Anvisa, deu guarda-chuva para a nossa legislação e para a contratação de leitos e pessoal para os próprios estados e municípios. A vacinação tinha estagnado, era necessário fazer uma campanha de vacinação, porque tanto os jovens como os idosos não estavam mais buscando os postos para vacinar. Levantei a necessidade de ter dados técnicos do porquê levantar a emergência, que a gente não tinha dados epidemiológicos cruzados nacional e internacionalmente. Nós não tínhamos dados técnicos visíveis para a suspensão do estado de emergência de saúde pública, e era necessário integrar a vigilância com outras doenças respiratórias. Nós estamos vendo aí o quadro de gripe positivado em Covid, e é o mesmo quadro da influenza positivada, ele precisa integrar a vigilância. Havia especialistas, inclusive, contrários à suspensão do estado de emergência naquele momento. Isso tudo eu levantei, quando, para minha surpresa e de todos, o destempero do ministro foi abrupto. Ele elevou o tom de voz, disse que não tinha que pactuar nada com estados e municípios, que o CONAS e o CONASEMS era uma entidade privada,
que ele tinha a prerrogativa de decidir o que quisesse, que ele não ia pactuar nada nem com os estados, nem com os municípios, que os especialistas e os cientistas eram todos um bando de fajutos, que não tinham dado nenhum e que a ciência era tudo um bando de fajutos, que só sabiam falar na Globo News, que não tinha artigos publicados, e que se a comissão quisesse que ele viesse aqui, que o convocasse, que ele não ia vir, que o convocasse, e que se o Congresso não tivesse satisfeito com a data do dia 22, que aprovasse um PDL e o derrotasse também. Isso tudo em elevado tom, falando alto, não deixava a gente falar mais. Eu tentei, inclusive, falar, e quando eu falei, eu disse, ministro, os estados e municípios são gestores públicos, não são entidade privada. E existe uma comissão chamada Comissão Tripartite, onde as pactuações são feitas. É preciso conversar. Os especialistas não são fajutos, é a Fiocruz, é Butantan, são pessoas que salvaram a pandemia, que produziram muita coisa, que produziram as vacinas. A essa altura, o caldo já estava entornado, eu também já estava de pé a essa altura, e foi uma situação muito desconfortável, muito desagradável. Eu achei muito desrespeitoso com toda a comissão, não foi comigo, foi com os parlamentares que lá estavam, e ele continuou em elevado tom, muito destemperado, e eu saí e vim embora, né? Então, eu, sinceramente, acho que não dá para transformar em convite, porque o convite foi feito, ele não veio e nos tratou dessa forma. Eu achei muito ruim o comportamento dele, inclusive o comportamento na Organização Mundial de Saúde também foi muito paralelo ao tema que lá estava, mas aí não estou nem querendo avaliar o comportamento dele na Organização Mundial da Saúde. Ele disse que campanha de vacinação, era ele que tinha ido aos estados falar da vacina, porque campanha de fato publicitária não houve, e houve uma muito curta, e ele emitiu várias portarias sem pactuação com o CONAS e o CONASEMES, inclusive muitas delas direcionadas à atenção primária. Essa, por exemplo, da atenção materno-infantil, e são portarias assim, que envolvem 640 milhões para atenção materno-infantil, que está sendo muito questionada pelos especialistas e pelos gestores municipais. Essa RAME, que é a Rede de Atenção Materno-Infantil, emitiu outros, são mais de 12 portarias sem nenhuma pactuação, não conversa mais com gestores estaduais e municipais, não pactua nada. Tem uma para atenção, estratégia cardiovascular na atenção primária, várias para atenção materno-infantil, envolvendo 640 milhões, 292 milhões, 232 milhões, sem nenhuma pactuação. Isso está gerando várias produções de notas, de cartas, de ofícios ao Ministério da Saúde, de tabelas de procedimentos e tal, sem nenhuma conversa com o CONAS e o CONASEMES. Isso é muito ruim e isso precisa ser explicado aqui. Por isso a convocação, para que ele, inclusive, antecipe a vinda dele, não só para falar do fim do estado de emergência com o recrudescimento da Covid, mas também essas diversas portarias e formulações sem conversa com os estados e municípios, explicar aqui na comissão. Por isso, eu fiz a convocação como a deputada Lídice sobre o RAME, que é essa rede de atenção materno-infantil, que é um retrocesso, um profundo retrocesso na atenção primária de saúde, essa rede que ele formatou, inclusive tirando a equipe multiprofissional, tirando a enfermagem, tirando, inclusive, a saúde da família, da atenção primeira. É um retrocesso brutal que está sendo feito e precisa ser conversado aqui conosco. Por isso não dá para reiterar o convite, mas nós temos que, de fato, agora, ele próprio disse, querem que eu vá à comissão, me convoquem. Então, é o que nós estamos fazendo por pedido do próprio ministro, um requerimento de convocação e por uma altivez da comissão. Nós fomos profundamente respeitados na ida ao Ministério. Eu acho que essa comissão precisa ser altiva. Fazer o convite de novo é, de fato, baixar a cabeça por desrespeito que o ministro teve com essa própria comissão e com os deputados que lá estiveram. Essa é a minha opinião. E eu acho que essa comissão precisa reafirmar o seu papel nesse momento junto ao Ministério da Saúde. Essa é a minha opinião e, por isso, o requerimento de convocação. Fiz até uma nota aqui de desagravo aos deputados que lá foram, que eu gostaria depois de ler para essa comissão aprovar. É isso, ministro. Senhor presidente. Só um instante, deputada Carla. O deputado Jorge já havia se inscrito, em seguida eu passo a palavra à senhora. Deputado Jorge Sola.
Obrigado, presidente. Olha, os colegas que estiveram presentes na reunião acompanharam como procedeu o ministro. Não precisa